Vamos começar o programa falando do sensacional clássico Atletiba que aconteceu no estádio Major Antônio Couto Pereira. Agora é hora de falarmos desse clássico tradicional do futebol paranaense, o sensacional clássico Atletiba. E o Coritiba, com apoio da sua torcida, venceu o Atlético pelo placar de 2-0. O Nicolas França conta como foi. Olá, Osmar Antônio, é o futebol, não tem jeito, ainda mais num clássico, definido antes da partida como um campeonato à parte por jogadores, membros do staff, dirigentes do Coritiba, porque no campeonato, na tabela, tudo desequilibrado. O Atlético com 26 pontos de vantagem, lutando por vaga na Libertadores da América do ano que vem. Coritiba apenas 14 pontos conquistados até o momento na tabela de classificação, até entrar em campo, vindo de 8 derrotas seguidas, igualando a sua pior série em um campeonato brasileiro que era lá de 2005. Mas aí a bola rolou e o Coritiba saiu vitorioso. 2-0, construído no primeiro tempo com uma grande atuação. Não parecia, mesmo que ali, dentro do gramado, havia tanta diferença técnica que é mostrada na tabela de classificação. Coritiba já tinha criado as melhores oportunidades quando fez o seu primeiro gol. Sebastião Gomes sofreu uma falta na entrada da área e o Vitor Luiz, tão criticado, ele que passou a maior parte do ano na reserva, ganhou recentemente a posição do Jamerson, que vinha de jogos ruins, bateu com perfeição na gaveta do goleiro Bento para fazer 1-0. Coritiba optou mais por se defender, mas marcando muito bem, saindo nos contra-ataques, e o Atlético sem demonstrar força ofensiva. Não conseguia levar muito perigo ao gol defendido pelo Gabriel. No finalzinho da primeira etapa veio o segundo gol, coxa branca, o Marcelino Moreno, melhor jogador em campo desde que a bola rolou, fez um cruzamento do lado esquerdo e o Slimani atropelou, como um centroavante tem que fazer, ganhou no alto do Thiago Heleno, mandou para a rede. 2-0 e uma grande vantagem que fez explodir em festa o Couto Pereira e deixou atônita a torcida rubro-negra, que confiava em um bom resultado para seguir brigando ali na parte de cima da tabela pela vaga na Libertadores do ano que vem, o ano do centenário do clube. No segundo tempo, o Coritiba optou mais por se defender, tentar apostar nos contra-ataques. Até conseguiu a primeira parte. O Atlético continuava com dificuldades de criar grandes chances, mas o Coxa perdeu força ofensiva aos poucos, também enquanto a equipe foi cansando dentro de campo. Porém, lá atrás, a bola do Atlético não entrou e a confiança permaneceu muito boa, com ótima atuação do William Farias, protegendo a zaga, e da dupla, formada por Kusevich e também por Henrique. Na pressão, o Furacão ainda teve a chance de diminuir, de voltar para o jogo, mas numa bicicleta do Rômulo, Gabriel fez grande defesa. Em um lance errado do Jamerson, que havia acabado de entrar na lateral esquerda da coxa branca, o Arriagada também tinha entrado no Furacão, cruzou e o Rômulo de carrinho jogou para fora. Muita pressão até o final, o Coritiba com alguns espaços nos contra-ataques, mas errando os passes. Por exemplo, num lance muito claro, o Edu, que entrou no lugar do Slimani, não conseguiu aproveitar. O jogo foi se arrastando até o final, no 2-0 mesmo, que premiou o ótimo primeiro tempo do Coritiba. Sobe ao Alviverde para 17 pontos na tabela de classificação, com os resultados baixa de 12 para 9. A diferença em relação à primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Muito difícil ainda, mas ganha um alento. Já o Atlético saiu do G6, foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro, mas tem ainda as 13 rodadas finais para esquecer o que aconteceu aqui no Couto Pereira e buscar a pontuação para jogar a Libertadores no seu centenário. Osmar. Obrigado, Nicolas França, falando aí como que foi o jogo no Couto Pereira, vitória do Coritiba 2-0. Iraptan Costa, Marcelo Ortiz, Marcelo Iraptan, e o jogo, hein? Foi um grande jogo ou foi um jogo mais ou menos? Eu acho que foi um jogo bem disputado. Não quer dizer que foi tecnicamente um bom jogo. Até porque o segundo tempo ele foi marcado por um Coritiba postado, se defendendo, dando a bola para o Atlético e suportando a pressão com capacidade, com qualidade, principalmente da sua dupla de zaga. Agora, se você falar que foi um jogo tecnicamente muito bom, não foi. Foi um jogo de muita disputa, como normalmente acontece em clássicos como esse. Agora, méritos para o Coritiba, né, que, como disse o Nicolas ali, 26 pontos de distância entre Coritiba e Atlético na tabela, e o Coritiba venceu, e venceu com
com qualidade, com competência, digamos assim, né? Não vou dizer que foi com qualidade, porque no segundo tempo o Curitiba abdicou do jogo, mas foi a equipe que mereceu a vitória, Marcelo. Eu concordo, Natan, plenamente com você. Quem mereceu a vitória foi o Curitiba. Pelo primeiro tempo, pela maneira que se colocou em campo, por não dar espaços às armas ofensivas do Atlético e fazendo o Atlético sentir realmente uma dificuldade muito grande defensivamente. Esse gol do Vitor Luiz, eu vi muita gente, e é o canto do goleiro, é o canto do Bento, não diria crucificando, porque o Bento tem uma moral muito grande contra a torcida, mas é uma falha, vai. Olha, o Vitor Luiz, em que pese ter sido o mesmo canto do goleiro, ele surpreende porque é uma bola muito rápida. Ele bate muito forte, muito rápido. E tinha muita gente na frente, né, Marcelo? E aí o Bento não vê a saída da bola. Então. E essa bola muito rápida, você pegou o ponto que eu ia te chamar a atenção, saber de vocês, então você já percebi que você concorda. Como é uma bola muito rápida, quando ele vê onde vai a bola, não dá tempo de reação. É exatamente isso. O Irapitã matou a charada, você veja só. Não precisa nem perguntar pra ele já matou a charada. Porque quando ele bate essa bola, Osmar, normalmente o goleiro tá esperando, quando passa da barreira, que aí sim ele consegue ter a dimensão onde vai essa bola, não dá tempo de reação porque ela é muito rápida. Então, pra mim, mais mérito do cobrador, em que pese ser o canto do goleiro, pra mim é mais mérito do cobrador. Ele bateu muito bem, realmente. E o gol do Slimani, veja, se você perceber bem, o Slimani sobe bem, mas não cabeceia do jeito que ele queria. E o não cabecear do jeito que ele queria, tira mais do Bento ainda. Então, pra mim, méritos totais do Curitiba nos 2 gols. Falha do Thiago Heleno realmente no segundo gol, mas para mim o Bento não falha em nenhum dos gols. E eu diria que a outra falha bem gritante em relação ao Atlético nos 2 gols, que é o sono. Porque a bola sai pela lateral, o Thiago Heleno sai junto e vai voltando devagar, parecendo que o juiz ia colocar para uma reposição lenta. E não, o Curitiba pegou, bateu o lateral, o Kaká ficou sozinho, vendido, e cometeu a falta. E no segundo gol, a mesma coisa. A falta acontece, todo mundo do Atlético dá as costas, a falta é batida rapidamente e vem o cruzamento certeiro para o cabeceio do Slimani. Então, hoje, à tarde, o Atlético teve a sua tarde de sono, porque defensivamente ele vacilou nas duas jogadas capitais que definiram o clássico. E por falar em goleiro, Osmar, se redime muito bem o Gabriel, né? Depois de ter falhado, ficado contundido, sair, daí volta contra o Vasco, não teve aquelas falhas, mas tomou 5, que vai falar. Ele fez uma partida muito boa, clássico Atletiba muito bom, é importante porque o Gabriel é um bom goleiro. Mas chegou o momento do jogo que eu achei que ele ia sair de novo, né? Porque ele sentiu e tal. Não, eu falei, só falta sair de novo. Eu acho ali que foi mesmo para esfriar o jogo. Pra dar uma né? esfriadinha no jogo. Sentiu a panturrilha, daí ele chamou o jogador, já passou uma orientação que deve ter vindo do banco até atrás do gol, e ele recebeu essa orientação e já repassou. Então, mas concordo, ele fez uma defesa sensacional naquela bicicleta do Rômulo, né? E era um momento que se sai o gol realmente. Agora, esse lance aí, Osmar, é o lance que definia a partida assim, Mata com mais jogo, facilidade, 3-0, não precisava o sufoquinho, que não foi um. E aí eu concordo, Antônio, o sufoquinho que eu digo assim, que não foi aquele sufoco. Né? Não foi volume de jogo. Foi um volume de jogo. Agora, o Atlético no primeiro tempo tem mais posse de bola e joga muito pior. No segundo tempo, realmente, o Curitiba meio que abriu mão, como disse, adaptando a bola e deu para o adversário. Agora, no primeiro tempo, o Atlético volta a ter posse de bola e não tem ofensividade. Não tem. Então, essa agressividade que a torcida pede do Atlético, do Wesley, voltou a aparecer. Então, é uma situação que ainda preocupa, e preocupa porque o Atlético, para brigar por Libertadores, Osmar, tem que somar pontos e vai ter que vencer fora de casa alguns jogos, porque senão não vai. A briga está muito acirrada lá em cima. Já o Irapitã, inclusive, vai falar de uma conta que ele estava fazendo ali, que não gostei muito da conta que ele fez, hein? Ô, Irapitã, qual a conta que você estava fazendo aí? Não, é que nós temos lado do Atlético. Nós temos um G6, né? G6. G6 de Libertadores. Isso. G4 para fase de grupos. Que o Atlético está mirando. Que é o que o Atlético mira. Acredito particularmente que teremos um G7, porque ou Palmeiras ou Fluminense, o Inter tem a possibilidade também, mas se der o Inter, daí pode não ser mais, né? Mas se der Fluminense ou Palmeiras, muito provavelmente teremos um G7. Aí é uma vaga a mais que se abre para a Libertadores. Já não teremos o G9, porque o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil, está lá atrás e não vai, né? Mesmo que se recupere nessa reta final, não vejo o São Paulo brigando pelo G6. Não vejo ele chegando entre os 6 primeiros. Então já não teríamos um G9. E
ficamos na dependência da Sul-Americana, onde tem aí Corinthians e Fortaleza. Se o Fortaleza avançar e conseguir passar, né, porque hoje o Fortaleza é 9º colocado, se o Fortaleza chegar entre as equipes de ponta, né, entre o G6, aí abre-se mais uma vaga, seria G8. Mas, ao que tudo indica, pelo menos na minha avaliação, nós teremos possivelmente um G7 no Campeonato Brasileiro. Tem que apurar o passo, então. Ou seja, tem que apertar o passo, porque o Atlético, né, ele já foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem conquistando 100% de aproveitamento jogando no seu estádio, fez um ótimo resultado diante do Inter e é uma equipe que entrou na briga. Aí você tem logo atrás o Fortaleza, que também pode entrar nessa briga. Então, a situação está apertada, por mais que o Atlético esteja só a 4 pontos do G6. Né? Então ele tem possibilidades reais, porém precisa jogar mais. Né? Hoje o futebol do Atlético foi pífio no Couto Pereira.